Deixe-me falar um bocadinho consigo. 2 de Pedro, capítulo 3. Em toda a história da humanidade, que, se nós levarmos a sério o que está na Bíblia, é aproximadamente, no total, um pouco mais de 6.000 anos. E depois temos que acrescentar o que veio depois disso. E nós já vamos em 2026. O último livro da Bíblia, ou o livro que foi escrito mais tardio, foi ainda no século I, portanto, anos 60, mais tardar ano 80, entre 60 e 80 aproximadamente. Sem querer dizer aqui nenhuma asneira, mas 2 de Pedro 3, a história da humanidade pode ter entre 6.000 e 8.000 anos. Eu sei que os cientistas dizem as coisas de maneira diferente. E deixe-me explicar isso. Eles utilizam um método, 2 de Pedro, capítulo 3. Já chegaste lá? Já? Fiz. Eles utilizam um método que é o da decay, ou seja, não é a decadência, mas é a falta de um certo isotopo num carbono nas coisas vivas. Mesmo as pedras inertes têm vida, ok? Nunca se esqueça disto. Então é assim que eles fazem a datação e as árvores mais antigas, as oliveiras, as azinheiras, árvores assim, aquelas que chegam... Nós temos aqui em Portugal azinheiras e principalmente oliveiras do tempo de Jesus. Ou seja, e sempre a dar oliveiras, o que é a darem azeitonas, o que é uma coisa impressionante, certo? Cortiça e todos os seus derivados, depois também aos sobreiros, também alguns são já muito antigos. Para ter a certeza, eles teriam que cortar, para ver os discos, contar os discos, contar as eras. Mas há outras formas de fazer, com amostras. Retiram pequenas amostras da árvore, que ele depois fecha, porque é um ser vivo, sangra, mas depois fecha. E eles falam em milhares e milhões de anos. Eles não sabem melhor, vocês compreendem? Não podemos condenar, porque, efetivamente, eles não sabem melhor, não é? Desculpem. Mas, ao analisar aquela situação, aquele tal isotopo que vai desaparecendo, vai decaindo, o chamado carbono 14, eles fazem uma datação um bocadinho errada, porque há um método científico que parece correto para datar as coisas, mas uma coisa é datar cerâmica, outra coisa é datar pedras, madeira, rocha, e até mesmo, como é que se chamam os esqueletos, ajudem-me, aquilo que está enterrado, tudo o que está relacionado praticamente com arqueologia. Pronto, desculpem lá, estava aqui, o meu telefone estava com frio, estava a vibrar. Às vezes tenho um bocadinho de dificuldade em perceber quem é que tem razão. Mas na prova dos 9, o único que nunca falhou, o único que sempre nos deu toda a informação foi Deus, através da sua palavra. Ela não mente. Agora, se é centenas, milhares, milhões, não sei.
Porque a Bíblia diz assim, e é aí que eu quero que você vá, 2 de Pedro 3, versículo 11, desculpem, 8, diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, às vezes, nós... E veja como é que o anjo falou com Daniel. Falou em semanas, quando seriam anos. E há anos mencionados na visão que são séculos e milénios até. Então, quando nós começamos a analisar e começamos a ver as coisas, percebemos que, efetivamente, a forma de Deus falar parece que é por enigmas. E é. Porque se fosse assim tão fácil de entender, não era necessário termos o Espírito Santo de Deus aqui na Terra para revelar. E aí até o maior dos ladrões entendia, o maior dos gatunos, o maior dos assassinos, o maior dos pecadores entendia. E a decisão era a mesma, de não se arrepender. Então porquê que é falado por enigmas? Porque é revelado e é reservado para aqueles que creem. Tu crês, recebes o Espírito Santo, tens automaticamente a revelação. No entanto, a promessa de Deus é que a terra se encheria da sua glória. Joel capítulo 2. E o seu Espírito encheria também toda a terra, encheria e desceria sobre toda a carne. Não só naquele dia, mas doravante. Pronto. O que eu quero dizer com isto é assim. Não me interessa se são milhares de anos, milhões. Não me interessa se a Terra existe há 6 milhões, se existe há 3, se existe há 6.000 anos, 8.000 anos. Não interessa. O que é que me interessa a mim? Isto. Que Deus não retarda a sua promessa. Que nós podemos estar à espera. Às vezes estamos uma vida inteira à espera. Há até um capítulo na Bíblia, em Hebreus, que é o capítulo 11 de Hebreus, daqueles que esperaram uma vida inteira e nunca chegaram a alcançar a promessa. E porquê é que o nome deles lá está? Porque nunca desistiram. Porque entenderam o segredo disto tudo, que é: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que perseverar até ao fim, aquele que endurecer, não é endurecer, é endurance, aquele que fizer a maratona até ao fim, aquele que suportar. Eu vou dizer porque que eu me enganei, porque eu estou a pensar em inglês e traduzi endure, e endure é prevalecer, senão baralhas-me. Vocês, exato, aguentar, suportar. Pronto. O que eu quero dizer é há coisas que até nós fazemos, há coisas que nós vivemos, suportamos, que parecem inglórias. Afinal de contas, alguns de nós oramos por familiares para virem à salvação. Anos, décadas. E depois vêm, uns ficam firmes, outros vão embora, e depois parece que nunca voltam e acabam por a vida chegar ao fim. E parece que tudo o que se fez, todo o esforço, foi inglório. Mas o que eu quero dizer a vocês é que se Deus... Ouça bem o que eu vos vou dizer, porque isto é mesmo muito importante. Que se Deus disse a Pedro que guardava tudo, registava tudo o que Cornélio fazia e dizia. E Cornélio era um centurião que tinha vindo ao conhecimento da verdade. Portanto, não era um originário do cristianismo, foi alguém que até era romano, que se calhar passou uma vida inteira a adorar a deuses, e há um dia em que conhece o Evangelho, conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conhece o caminho. E virou-se para Jesus com tal ânsia que ele era bom. O Senhor chamou de um bom servo e disse a Pedro: vai ter com ele, porque ele precisa de aprender mais.
porque os seus feitos, as suas petições, os feitos, na Bíblia diz esmolas, mas os seus feitos, as suas petições e orações estão diante de mim todos os dias. E olha que não era melhor do que esta. Porque a maldade humana era tão grande, ou até inferior, àquilo que nós temos agora. Porque naquela altura podíamos dizer, eram bárbaros, não eram civilizados. Bom, a Grécia era mais ou menos civilizada. Veja, só para você ter uma ideia, não sei se você estudou isto alguma vez, não, mas eu estudei. Eram tão civilizados, que quando deram por eles já achavam que era bom serem gays e comer bebés ao pequeno almoço e se sacrificar outra vez. Portanto, aquilo parece que deu o ciclo completo. Começaram na estupidez, evoluíram e voltaram à estupidez. Porquê? O que é que falhou aqui? Quem é que pode imaginar o que é que falhou na evolução do ser humano, na evolução da sociedade? Porque eles que criaram a coisa pública, a república. Foram eles que criaram a democrates, a democracia. Foram eles que criaram os primórdios da diplomacia. Então, eles sabiam o que fazer e como fazer. Então, porquê é que entraram na estupidez? Porquê é que entraram no erro? Porquê é que se reduziram a si mesmos? Quer saber porquê? Porque esta aliança, este círculo, não tinha o fio condutor. É como tu construires uma casa. Faz-me lembrar, desculpa, eu tenho que fazer a brincadeira, não levem mal. A história dos 3 porquinhos. O primeiro tinha uma casa de quê? Quem é que sabe? De palha. O segundo era uma casa de quê? De madeira. E o terceiro tinha uma casa de cimento e tijolo. Exatamente. E o lobo, que devia de correr a maratona todos os dias ou todas as semanas, tinha um pulmão. O fulano soprou a casa do que tinha construído de palha. O que aconteceu? A casa caiu. Mas há cristãos que fazem isto. Não, glória a Deus, amém, eu te amo, Senhor. Estou cheio da pica, pastor. Pastor, só há reunião à escola bíblica à sexta e reunião ao domingo. Faça aí reunião à segunda e à terça que eu quero ir. E ele e a pica toda, palha, enfarda palha, come palha, não bebe água, não ora, não louva a Deus, não estuda. Quando dá conta, o lobo já o comeu. Depois há o crente que tem a casa construída na madeira, que é aquele que já dá o dízimo, é aquele que já sabe dar as ofertas, é aquele que até já sabe dar grupo familiar, canta na igreja, é assistente. Mas, quando vem o pedido de responsabilidade, está na hora de subir ao presbitério. Ou o pastor diz assim, você era uma pessoa boa para a oração. Porquê é que você não se junta à equipa de oração? Desaparece da igreja. Porque veio o lobo. Como as fantasias de Natal, veio o avôzinho e comeu. O que é certo é que quando o lobo chegou àquele que tem a casa construída na rocha, com tijolo e cimento, ele soprou, ele bateu na porta, tentou entrar pela chaminé, tentou entrar pela cave, ainda bebeu umas 2 garrafas de vinho lá da adega que o porco tinha. Dizer assim, porco fica mal, não é? O porquinho. E o que aconteceu? O bicho nunca conseguiu entrar. Porquê? Porque ele tinha a casa bem construída. O que é que tem o tempo a ver com as coisas? Assim, muitas das vezes nós até construímos primeiro a casa na rocha e com tijolo e cimento. Mas não fazemos a manutenção. E há um dia em que decidimos construir um anexo de madeira, que dá menos trabalho, custa menos. Um alpendre.
E já estamos tão seguros que o lobo não vem à casa de tijolo e cimento, que já não é bem um alpendre, já é um anexo, um acrescento à casa. Vou fazer aqui uma grelha e um forno a lenha para cozer pão. E depois acrescenta uma casa de banho e uma cozinha. Quando dás conta, já nem vais à casa de cimento e tijolo. Fazes tudo na casa de madeira. E, aparentemente, o diabo também não te faz nada. E o que é que isto significa na vida real? Já não preciso orar tanto. A escola bíblica, eu ouço o áudio. Porque são poucos os que têm coragem para fazer o que vocês estão a fazer hoje. Saí cansado de trabalho, quem tenha saído diretamente do trabalho. Que saiu há bocadinho. Verdade, há quem hoje tenha andado de uma correria de trás para a frente. Levantou-se às 5 da manhã, foi fazer favores ao pastor, que é um chato do caneco. Trabalhou até cair as unhas das mãos. Foi fazer as coisinhas da vida dela. Foi trabalhar e estamos cá. Tu não, que andaste a passear o dia todo. E não dá vontade é de ir para casa, comer e esparramar no sofá, ver um Netflix, uma Disney, como dizia o meu pai, Walter Disney. Não apetece vir ouvir escola bíblica. Não. Depois eu ouço. Eu não estou a criticar, eu estou a alertar. Porque sabe uma coisa? Eu fico contente se o meu nome aparecer no capítulo 11 de Hebreus. Mas isso não pode ser a grande alegria da minha vida e da tua. A grande alegria da tua vida e da minha é sermos recebidos por aquele Senhor que tem as mãos furadas e ouvires da boca dele esta frase: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É isto que a gente tem que pensar. Agora, é fácil? Digo já que não é. Não é fácil. E vai haver uma diferença, obviamente. Há muita gente, você diz-me assim: pastor, eu tenho aqueles que recebem Jesus à última da hora antes de morrer. Aqueles que se arrependem à última da hora. Eu fico feliz. Ouça bem o que eu lhe vou dizer, porque isto é do fundo do meu coração. Eu fico feliz que hajam pessoas que ao último segundo se arrependam. Porque o Deus que eu prego, o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo, é grande e misericordioso, compassivo, para perdoar e receber essas pessoas lá em cima. Agora, há uma diferença entre esses que são recebidos no seio de Abraão, que são recebidos por Jesus, e aqueles que passaram uma vida inteira a lutar para entrar nos céus, para passar na porta estreita. E é por isso que uns vão estar a reinar e outros vão ser reinados. Uns vão estar à direita de Deus Pai e outros vão estar na Cidade Santa, mas vão ser... Vocês estão-me a compreender? Uns vão estar ao redor do trono a louvá-lo, outros vão estar apenas a louvá-lo. Então Deus faz distinção. Não, Deus permeia como a Ana Carmo estava a dizer, sermos fiéis no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. E se tu achas que a tua vida é mais do que o pouco, então eu tenho uma pergunta para ti. O que é que tu andas a fazer? O que é que nós andamos a fazer? E olha que a conversa... Tu não desmaies, Carlos. E olha que a conversa... do tempo, 6.000 anos, 8.000 anos, e isto e aquilo. O que é que isso tem a ver? Eu vou-vos dizer porque é que tem a ver. É para você entender a compaixão de Deus por nós. A paciência de Deus por nós.
está à nossa espera, ao longo destes anos todos. Eu, antes de continuar nesta parte, neste assunto, eu preciso de vos meter as mãos no coração. Estão lavadinhas, está bem? Olha, esteja atento à minha pergunta. Uma das partes do meu trabalho implica ser minucioso na escrita e na interpretação. Então, geralmente, quando vem assim um e-mail de uma chefia, de um presidente do conselho de administração do céu, ou coisa parecida, um semideus, um semifrio, eu olho bem para aquele e-mail, eu leio aquele e-mail, leio várias vezes, compartimentalizo, que é para eu perceber o que é que eu tenho que responder, o que é para fazer. Porque uma má interpretação pode levar um departamento inteiro a perder tempo, perder horas, desperdiçar recursos. E nós trabalhamos no hospital. E a vida das pessoas depende disto também. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Pronto. Escute bem as minhas palavras, porque eu tenho uma pergunta muito importante para vos fazer. Qual é o requisito para entrar nos céus? Eu falei singular. O requisito. E vocês já me deram 3. A Célia deu 1, tu deste 2. Por isso eu disse, escutem bem a minha... Porque só há um. Só há um. E não, estás errado. Estás... Não. Isso faz parte de uma outra coisa, que eu já vou explicar. Só há um requisito. Não, já a Dona Ninja também disse. Não, então já tu disseste. Sim, porque eu ouço-vos bem. Hã? Não, faz parte, mas não. Só há um. Está em Hebreus. Também não. Só há um. Não. Querem que eu vos explique? Vocês desistem? Já estão a suar em bica? O autor de Hebreus escreveu assim: as palavras de Jesus foram, ou as palavras que Deus preferiu foi, para nós sermos algo, porque Ele também o é. Sede santos, porque eu sou santo. É possível ou não? É possível ou não? Há uma forma de o ser. Mais do que santos, o que é que Ele requeriu de nós? Também está em Hebreus. Perfeição. Ser perfeito na minha presença. Está no Antigo Testamento, está também no Novo. O único requisito, pensa comigo, o único requisito para entrar nos céus é perfeição. Agora olha para o teu irmão e olha para ti próprio e diz-me se tu tens esse requisito. E se tu disseres que não, levas com a minha Bíblia. E olha que agora está boa. Está rija, está à maneira como eu gosto. Sabes porquê? Posso explicar porquê? Posso explicar porquê? Porque o Pai, sabendo que Ele sendo santo, para Ele requerer de nós o mesmo nível de santidade, nunca poderia vir de nós.
Porque nós temos uma natureza de pecado. Verdade ou mentira? Estou a falar bem? Quando ele diz ser perfeito na minha presença, tu tens essa capacidade? Tens ou não? Ok. Mas tu tens dentro de ti alguém que tem essa capacidade. Não. 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 Houve alguém que tomou o meu lugar e o teu, que, através de um mecanismo maravilhoso, que está a ser muito mal usado hoje em dia, permitiu que o Deus 3 vezes santo habitasse no meu coração e no teu. E ao fazer isso, não pelos teus méritos, não pelas tuas qualidades, não pelas tuas capacidades, te tornasse perfeito. E aquilo que eu estou a falar, sabes o que é? Começa por quê? A graça de Deus. O mecanismo não é teu. O mecanismo não é do Espírito Santo, Dona Ninja. Porque o veio, o caminho, a forma com que esse mecanismo pode entrar na tua vida e na minha é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E este crucificado. Não, espera, não é só crucificado. O que é que o aperfeiçoou também? Ter ressurgido, ter ressuscitado. Então ele é perfeito. Se ele é perfeito, então a graça de Deus que está nele, pela qual nós fomos resgatados da maldição da lei, a graça de Deus pela qual nós fomos limpos, lavados, redimidos de toda a iniquidade, pecado e maldade, toda a maldição foi retirada da nossa vida. Não é por nossos méritos, não é pelos nossos feitos, não é pelos nossos lindos olhos, é por Jesus Cristo. Então o mecanismo da graça, que é um mecanismo tremendo, eu estou a tentar pôr isto em palavras mais correntes para vocês perceberem, só flui, só funciona se tu entenderes que tu tens que agradar a Jesus Cristo. Por isso é que eu disse que amar a Jesus fazia parte. A obediência faz parte. Ser fiel faz parte. Mas não são os requisitos. O único requisito para entrar nos céus é a perfeição. E eu só sou perfeito se eu deixar que o mecanismo que o Senhor Deus criou para te limpar, redimir e libar, transformar, opere desde o topo da cabeça até a sola dos teus pés. Desde o princípio da tua alma até ao fim do teu espírito. E é essa luta, porque isso implica o quê? Perfeição. Essa luta que tu e eu temos que travar até Jesus nos vir buscar. E claro, tal como nós quando vamos a conduzir, nós não vamos só a virar ao volante. Nós vamos a virar ao volante. Vamos olhar pelo espelho retrovisor. Olhamos, então eu que estou sempre a olhar pelos outros. Certo? Vemos o painel. Pomos o pé na embreagem e pomos mudanças para os que têm carros manuais. Fazemos 30 por uma linha no mesmo momento em que estamos a conduzir o carro. Então, quando eu digo que a graça é um mecanismo de Deus, a graça não é o carro. A graça de Deus é a capacidade que tu tens de fazer estas coisas todas que faz com que o carro ande em segurança,
Porque tu estás a ser obediente, fiel. Estás a assumir que tu não dominas. Ninguém pensa que domina o carro sozinho. Tu dominas o carro porque tu estás a cumprir todas as leis que estão em movimento naquele momento. A lei da aerodinâmica, o código da estrada, o princípio de respeito pelos outros. Vamos transpor isto para o reino dos céus. O amor uns pelos outros, o princípio de orarmos, a importância de pormos a palavra em movimento na nossa vida, o perdão, o perdoar, tudo aquilo que nós já sabemos da palavra. Então, se o único requisito é a perfeição, o que é que nos pode impedir de entrar nos céus? Se eu quisesse, se isto fosse uma aula mesmo de escola, eu dizia agora ao professor, a imperfeição. É a mesma resposta que as pessoas dizem assim, o que é que Jesus é para ti? Tudo. E eu costumo ser bruto e dizer, se tu dizes que Jesus é tudo para ti, então ele não é nada, porque tu não sabes ser específico naquilo que ele é, não sabes identificar. Olha, eu costumo dizer que se eu não fosse por Jesus, eu já não estava vivo. Eu costumo dizer que até o intelecto que eu tenho, a capacidade que eu tenho, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu respiro, tudo o que eu como, tudo o que eu deito fora, tudo é Ele. Tudo é Ele. Eu não sou nada sem Ele. Eu não, no dia em que Ele sair da minha vida, a minha vida deixa de ter vida. Vocês compreendem? É isto que eu vejo, é isto que Ele é para mim. Então, sede santos porque eu sou santo. Ser perfeito e anda perfeitamente na minha presença. É o requisito único, ser perfeito. Sou capaz de o ser? Não sou. Mas pela graça de Deus, a graça que vem por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos redime, resgata, arranca, limpa, lava, que acaba também por nos purificar, nos tornar dignos, idóneos. Vocês sabem o que é que significa ser idóneo? Quer dizer que é uma pessoa que tem boa fama, é uma pessoa que está capaz de ser representativa em qualquer situação. Uma pessoa que não tenha dívidas, a gente diz, aquela pessoa está-me a dar conselhos financeiros porque é idónea nesta área. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Foi Jesus que nos fez idóneos, não é os teus lindos olhos, não é a tua capacidade de gestão. Se nós fôssemos a usar, olha, eu vou ser assim muito sincero com vocês, os métodos do mundo para gestão, nós já estávamos arruinados há muito tempo. Tu, eu, a igreja, a tua vida, a minha vida. E porquê? Porque não há um único método deste mundo que funcione sem haver uma aldrabice qualquer. Ou foges, tens uma conta bancária e ouves falar que aquele banco tu não pagas taxas. Vais a correr abrir a conta lá e pôr lá tudo. É aldrabice. É um bocadinho. Dos dois lados. Mas fazemos. E é ilegal? Não. Vocês estão-me a compreender? Mas quando a minha confiança está em Deus, não me interessa quais são as taxas. Não me interessa o que é que o banco faz ou deixa de fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. No tempo de Jesus, até lhe cobraram impostos que ele não tinha que pagar. E ele não refilou, ele pagou e acabou. E até disse, para que não se dê mau testemunho. Para que não se dê mau testemunho. Jesus estava a dizer a Pedro, não faças a tua casa de palha nem de madeira. Faz a tua casa de cimento e tijolo.
Não interessa o tempo que vai demorar, não interessa quanto tempo vai demorar. Eu estive 25 anos a orar pela salvação do meu irmão e ele veio. E esteve 10 anos a servir, ou 12 anos a servir a Deus. Depois deu-lhe a macacoa e deixou. E então? Acha que parei de orar por ele? Continuei a orar. Há quem tenha orado muito mais anos. Há até quem tenha orado e os filhos nunca tenham vindo para a casa de Deus. E então, Deus não respondeu a oração, Deus é mau. Mas vocês sabem tão bem quanto eu o que é que o Senhor diz de nós. Vocês sabem o que é que Deus diz de nós. Aí porquê é que demora? Olha, demora porque Ele sabe todas as coisas. Demora porque Ele quer ver o teu coração, Ele quer ver o meu coração, Ele quer ver o coração de quem estás a orar. Há muita coisa que eu não consigo compreender, mas Ele é maior do que eu, Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele sabe todas as coisas, Ele viu o dia da manhã e tu não vês. Tu hoje estás aqui, amanhã podes não estar. Ele é o único que vê o amanhã. E até já te digo, Ele já sabe o que é que vai acontecer no domingo e na segunda. Em 2043, se chegarmos lá, se Jesus não vier antes. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E vou-te dizer uma coisa que se calhar tu não sabias. Mas Ele sabe tudo o que tu disseste e tudo o que tu fizeste no passado. Tudo. Mas Ele diz que não se lembra mais do meu pecado. Pois não, que eu não falei no teu pecado. Eu falei em tudo o que tu disseste. E tudo o que tu fizeste. Então, para que não haja dúvidas, queres saber o que é que Deus pensa de ti? Quem é que quer saber? Jeremias 29, bora lá. Nunca lemos este versículo. E vejam que lemos 2 de Pedro, 3, versículo 8, que diz muito claramente, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E porquê que sabe porquê que eu comecei a falar nisto? Porque que a importância da perfeição, de nós lutarmos pela santidade, é uma luta diária. Não é fácil. Mas a graça de Deus, ouça, a graça de Deus não existe para te ilibar do teu pecado. Existe para te ajudar a alcançar o objetivo de seres perfeito na presença de Deus. As pessoas falam em Jesus como um advogado. Ele é o meu advogado, ele está-me a defender. Ok, para de ver essas coisas de criança e começa a ver Jesus como não um advogado, mas como juiz. Que decidiu não te acusar e está-te a dar inúmeras oportunidades para tu pôres a tua vida em ordem. Porque, meus irmãos, eu digo-vos uma coisa, se há coisa que eu tenho aprendido ao longo destes anos, é que nós somos mesmo muito maus. Nós somos maus, macabros, diabólicos. O diabo não precisa de nos convencer a fazer nada. Olhem para mim, não tenham medo que eu não vos como. Ele não precisa de te convencer. Basta tu dizeres assim, eu sou direto, eu digo o que eu quero, porque coisa. E digo-te que já estás completamente derrotado. Porque o ser direto está muitas vezes baralhado com a má educação. E com o dizer tudo o que está cá dentro. Os macaquinhos todos cá. E quando estamos a falar, e quando estamos a dizer as coisas, e nem estamos a pôr no lugar do outro. Ou da outra, não estamos a colocar nos sapatos deles. E o nosso, aí sim, o nosso Santo Espírito, quando nos vem confrontar com o nosso pecado, Ele não diz assim, tu és um estúpido, tu não me prestas, nojento, vou-me embora. Não.
Ele diz assim: achas que estás a agir bem? E aquela voz mansa e delicada despe-te só com esta frase de confronto, que é uma frase que não te está a acusar de nada, está-te a fazer pensar, analisar. Tu estás a ser justo com o que tu estás a dizer? Quantas vezes o Espírito Santo não fala assim connosco? Arrepende-te, ainda vais a tempo. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu não estou a condenar ninguém, atenção, hein? Eu quero é que vocês entendam isto. Mas nós, quando dizemos que somos diretos, dizemos à pessoa: és um estúpido. Tens a mania que sabes, tu não sabes nada, não prestas para nada, és isto, és aquilo, e sai ali aquela verborreia toda. E a pessoa até pode ficar ali direita, mas ninguém fica bem a ouvir uma coisa daquelas. Ninguém, até a pessoa mais forte, mais arrogante. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos. Então prepara-te, porque Ele vai começar a resistir a ti também. Mas os outros é que são soberbos. Até podem ser, mas tu com essa atitude estás a ser. O marido não pode dizer certas coisas à esposa. A esposa não pode dizer certas coisas ao marido. Os pais não podem dizer certas coisas aos filhos. E os filhos não podem dizer certas coisas aos pais. Nós não podemos dizer tudo o que queremos ao patrão. Há momentos para dizer as coisas. E há formas de dizer as coisas. E sabem uma coisa? Muitas das vezes nós, desculpem o que eu vou dizer, não temos no sítio. Então usamos manipulações, histórias, ideias que vêm à nossa cabeça. Estão a olhar para mim? Então eu vou-vos dizer. Já vos disseram assim: tu já não gostas de mim. Ou vocês já disseram: já não gostas de mim, pois não. Para quê? Para quê? Quando tu podias dizer assim: anda aqui para o pé de mim, abraça-me. Não era mais fácil? Era. Só que mostrávamos que estávamos vulneráveis. E o nosso caráter não nos permite estar vulneráveis. Não nos permite estar de peito aberto quando sabemos que vamos levar um balásio. A graça de Deus ensina-te que tu podes levar um balásio e morrer e cair no chão. Que se tu creres nele, tu vais voltar à vida. A graça de Deus mostra-te que tu não precisas de dizer tudo o que pensas às pessoas. Que a maior parte das vezes o que as pessoas precisam é que as abracem e que tu ores por elas. A graça de Deus mostra-te que se tu fores como tu és, eu não estou condenando ninguém, eu não sei o que se passou ou não passou, não interessa. Eu estou a querer dizer, eu estou a falar de mim, está bem? Estou a falar de mim, da minha história, tá? Eu estou a falar de como eu era. Vocês gostam de ver aqueles vídeos com as cabrinhas? Eu era o irmão mais velho dessas cabrinhas. Percebeu? Eu era mesmo um grande. Tá? Ok? Perceberam? Porque eu achava que, como era pastor, eu podia dizer o que eu queria. Podia fazer o que eu queria. Entenderam? E às vezes o que as pessoas precisam mesmo é aquela palavra de consolo, aquela palavra de conselho que vocês dão. E oração. Pastor, eu estou sempre a levar na cabeça. Estou-me sempre a chamar a atenção. Olha, dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus. Porque no dia em que pararem, no dia em que o pastor, o líder, o irmão mais velho, aquele, o marido, a esposa, o pai, for para chamar a atenção e dizer assim: já não vale a pena. Exatamente. Já não vale a pena. Nesse dia, irmãos, eu sabendo o que sei hoje,
Se alguém me disser assim, não vale a pena. É dia de dobrar o joelho, arrepender e dizer, Senhor, não me faças isso. Exatamente como David disse, não retires de mim o teu espírito. Volta a dar-me a alegria da minha salvação. Porque Ele é paciente, Ele espera o tempo que for preciso, Ele aguarda por nós. Ele não tem pressa, Ele é o Senhor. Ele criou e destrói. Ele dá vida e mata. Ele dá e tira. E para que ninguém fique a rir, o sol está cá em cima 12 horas e depois vem a irmã gêmea à lua, outras 12, certo? Que é para ninguém ficar a rir. Eu tenho sol o dia todo. Não tens, não. Tens metade do dia. A Bíblia até diz de outra maneira, Ele é justo para todos. Dá sol aos justos e injustos, dá chuva para quem merece e quem não merece, e dá salvação a quem dela precisa. E se aquele que pensa que já está salvo diz que não precisa, já está perdido. E a história que ele conta do casamento, da boda, das virgens loucas e as não loucas, os convidados da boda, todas essas parábolas que Jesus conta, a maior parte de nós lemos aquilo como quem come 2 bolachas e bebe um copo de leite. Porque essas histórias giras, então. Mas está lá a dizer tudo. Que ele foi às valetas buscar os perdidos, os rejeitados, os nojentos, os porcos, os sujos, que ninguém queria nada com eles, e foi chamá-los para serem convidados na boda. E os puros, os grandes, ficaram todos cá fora. Não entraram. Estão a entender? Agora eu pergunto, quanto tempo ele esperou por uns e por outros? Trouxe sol e chuva sobre uns e outros ou não trouxe? Deu ou não deu oportunidades a uns e a outros? E o que é que nós estamos a fazer com essa oportunidade? E eu digo-vos, eu não quero saber o tempo que demora. Demorou 25 anos para que o fulano viesse a Jesus. Veio. Foi preciso ele quase perder a vida. No espaço de 3, 4 dias, o médico preparou-nos para ele morrer. Depois já era perder as pernas. Perder os músculos das pernas. E eu lembro-me de estarmos, eu, a minha mãe e o António, no estacionamento do Hospital de Cascais. E orámos, e a minha mãe disse assim, eu estou a orar para que o Senhor lhe ponha as pernas perfeitas. E eu disse-lhe, não, Senhor, eu não quero. Eu quero que as pernas dele fiquem cheias de cicatrizes, que é para quando ele olhar, ele nunca mais se esquecer do que Deus fez por ele. E foi o que aconteceu. Restaurou-lhe a vida dele, restaurou o coração dele, deu-lhe a salvação, deu-lhe uma boa namorada. E depois, o que é que ele fez com isso? Que casa é que ele construiu? Que casa é que tu estás a construir? Eu não estou aqui a pôr defeitos em ninguém, é para vocês pensarem na vossa vida. Que casa é que tu estás a construir? Jesus falou em 2 tipos de casa, certo? Casa construída na rocha, casa construída na areia. Certo? Que casa é que tu estás a construir? Para a tua vida, para a tua família. É isto que a gente tem que pensar. Às vezes temos de tomar decisões fraturantes. Às vezes temos de tomar decisões voltando a falar em mim. Eu tive de tomar decisões há muitos anos atrás com relação à minha vida. Eu tinha objetivos, eu tinha planos, eu tinha desejos. Eu tinha muita coisa planeada.
Eu queria ser treinador de futebol. Podia não ter físico para jogar, até porque eu tive que parar de jogar muito novo, mas eu queria muito ser treinador de futebol. Eu era bom a treinar miúdos. Eu punha aqueles miúdos a jogar, a ganhar torneios, era uma coisa fantástica. E cheguei a pensar em tirar o curso. Mas depois comecei a pensar que aquilo ia-me ocupar os fins de semana. E eu não podia servir a Deus. Então eu tive que pôr na balança. E ao princípio, eu ainda tinha desejo de tentar pôr as duas coisas, tentar conciliar. Mas ninguém concilia água com azeite. Vocês estão-me a entender? Dei uma cotovelada ao irmão a dizer, então. Não se concilia água com azeite, água com óleo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma decisão. E foi o que eu fiz. Eu tomei essa decisão. Perdeu-se um provável bom treinador. Não, ganhou-se um bom pastor. Pelo menos eu luto para isso. E não é fácil. Digo-vos já que não é nada fácil. Mas mediante aquilo que eu vejo aí a acontecer, graças a Deus que eu tomei a decisão certa. E não me arrependo. Porque Jeremias 29, versículo 11, olha o que é que diz aí. Jeremias 29, versículo 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o 12. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscardes de todo o vosso coração. O que é que isto vos faz pensar? Qual é a primeira palavra que vos faz pensar, que vem à vossa mente com esta frase? Buscardes de todo o coração. Não, uma palavra, uma. Eu já disse aqui. Não, isso é Jesus. Ser perfeito. Perfeição. Quando me buscardes de todo o coração. O que é que isto significa? Que eu não posso ir à presença de Deus para pedir. Que eu não posso ir à presença de Deus para fazer queixinhas. Que eu não posso ir à presença de Deus para falar daquele e do outro. Eu tenho que ir à presença dele. Olha, mas vocês até podem dizer assim, pastor, eu até digo a Deus que Ele é grande, maravilhoso, eu fui buscar adjetivos para dizer a Deus, mas depois, ao fim de uns minutos, não tenho mais nada para dizer. Ótimo, cala-te e ouve. Porque buscar a Deus de todo o coração implica tu ouvires o que Ele tem para te dizer. Escutar com o teu coração a voz dEle. E Ele vai falar, porque Ele fala. Ele não nos deixa nunca no silêncio, nem nos deixa na penumbra. Ele já o fez. Já, era isso que eu queria falar logo ao início. 6 a 8 mil anos que toda esta história tenha do ser humano, por 2 vezes Deus deixou o homem em silêncio. A primeira deixou 430 anos e a segunda 480 anos. Porquê? Porquê? Eu já disse a resposta. Porquê? Porque não houve homem, mulher, criança que o buscasse de todo o coração. Não houve quem tivesse
um coração perfeito na presença dele. Porque ele nunca deixa uma com o coração perfeito na presença dele, sem que ele visite esse coração. O que é que me está a entender? Quando ele diz, em Êxodo, capítulo 20, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Até agora eu pergunto, será que ele não faz o mesmo pelo oposto? Eu visito a bondade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me amam, que me obedecem, que são perfeitos. É isto. Boa noite, um queijo a serra, Deus abençoe. Vamos embora. É isto. É isto. É isto. Isto é o Evangelho. Isto é a graça de Deus. Tu nunca vais conseguir ser perfeito. Lamento informar. Mas o mecanismo que o Pai criou para que tu possas alcançar a graça, e esse mecanismo, alcançar a graça, Jesus Cristo, eu sou o caminho. E quando eu entro dentro da graça, o que é que eu vejo? A verdade e a vida. A verdade e a vida. Qual verdade? Que Ele me resgatou, que Ele me libou, que Ele me limpou, me santificou, me redimiu, me perdoou, me tornou santo por causa dEle. A verdade e a vida nos deu a vida eterna. O prémio, o único prémio, a única riqueza que está na herança dos santos. Não é dinheiro, não são carros, não são prédios, não são edifícios, não são... Prédio e edifício é a mesma coisa, desculpem. Não são terrenos. Desculpem, lamento informar. Porque a maior das riquezas é ter Jesus e a graça, o mecanismo que nos leva à vida eterna, em movimento, em vigor dentro de nós. Porque esse movimento, esse vigor, vai nos levar à santidade e à perfeição, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos porque eu sou santo. Ser perfeito na minha presença, disse o Senhor. É isto que Ele nos diz. É isto que Ele está a dizer. E Ele está-te a dizer, olha que eu não tenho maus pensamentos a teu respeito. Por outras palavras, o que o Senhor Deus está aqui a dizer é isto. Eu te amo. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Eu te amo e amo-te muito mais do que aquilo que tu pensas. Pensamentos de paz e não de mal. Eu te quero bem. Para te dar a vida eterna, o fim que esperais. Então me invocareis. Então tu vais me chamar. E ireis. Vais fazer a caminhada. Gosta da minha caminhada? E orareis a mim, não à Maria, nem à Fátima, nem ao João, nem ao António. E eu vos ouvirei, porque eu vou estar atento à tua oração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que isto significa? E buscar-me-eis e me achareis. Como é que tu podes buscar a Deus e achá-lo? Qual é o primeiro passo para isso? Já tens a graça e tens Jesus Cristo. Como é que tu podes? Aí sim é que a gente tem que pôr o arrependimento. É que isto tudo é os ingredientes de um só bolo. E por isso é que eu lhe chamei mecanismo. A graça é um mecanismo. A graça é muito mais do que... como é que eles chamam quando os bancos deixam de cobrar as prestações? Isto tem um nome...
agora está-me a escapar. Não. Eles dão, não é benesse, mas é como se eles dessem um... Eu já lá chego. Provavelmente aí às 2 às 3 da manhã, quando estiver a ouvir isto outra vez, lembro-me da palavra. Hã? Não é bónus, mas é pronto. Basicamente, é isto que Jesus faz. A graça é um mecanismo de Deus para te tornar idóneo e digno de entrares e de vestires o único requisito para entrares no reino dos céus. Perfeição. A graça faz-te perfeito na presença dele. A graça faz-te santo na presença dele. A graça faz com que tu tenhas vontade de te arrependeres. A graça faz com que tu sustenhas as palavras erradas da tua boca. A graça faz com que tu tenhas compaixão de quem nem sequer a merece. A graça faz com que estejas apto para acordares de noite às 3 da manhã para orar por pessoas que tu nem sabes quem são. Pode ser um chinoca do outro lado do mundo, um marciano, do Polo Norte. Não interessa, não é? Porque o que interessa é estares apto, perfeito, idóneo, digno. Oh, glória a Deus. É muito mais do que um induto. É muito mais do que apenas um perdão dos pecados. É a capacidade de poderes usar a perfeição de Deus para entrar no reino dos céus. Não é tua, mas Ele te faz digno, idóneo, para te sentares à mesa do banquete. Oh, glória a Deus. Pode levar 10 anos, 20, 40. Você já viu? Moisés levou 40 anos a limpar o coração com relação à morte de um egípcio. E José, que levou 13 para perdoar os irmãos. 13 anos para perdoar o que lhe fizeram. Porque quando aquilo se manifestou como perdão, sabe quando é que se manifestou como perdão? Não foi quando o Senhor o pôs como número 2 do Egito. Foi quando ele foi confrontado com a presença deles. Porque quando nós estamos longe de quem nos magoa, é muito fácil dizer que já perdoámos. O problema é quando temos que passar por eles todos os dias. Quando temos que os enfrentar. Aí é que nós, geralmente, patinamos como os bailarinos no charco dos patos. Ficamos à mercê do gelo, ficamos à mercê da queda. Mas a graça de Deus faz-nos idóneos para sermos participantes também dessa parte da herança dos santos. Lembram-se? Lembram-se ou não? Lemos a semana passada. Efésios 3. Para que possamos conhecer a subexcelente grandeza do amor de Deus, que excede todo entendimento. E antes ele diz que, com a graça de Deus, juntamente com todos os santos, possamos compreender o quê? A altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, que é imensurável. Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Vamos pôr isto de outras palavras? E responderei às vossas orações. Libertarei aquilo que está retido na vossa vida. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei,
diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Isto é uma promessa brutal. Não é só a chamada diáspora, agregar todo o povo de Deus num só sítio, mas também isto fala muito de nós. Porque alguns de nós, e eu provavelmente já vou terminar com isto, alguns de nós, hoje, não estamos ainda a viver no sítio onde era suposto estarmos a viver. Ainda não estamos no emprego que é suposto estarmos a servir, a trabalhar. Alguns que nós conhecemos muito bem estão a ir congregar em igrejas que não era suposto lá estarem, era suposto estarem aqui. E porquê que não o fazem? Primeiro, pelo orgulho. Segundo, porque ainda não é o tempo. E terceiro, porque precisam de ser despertos para a verdade. E esse é o teu papel e o meu. O teu papel não é dizer assim, então não vens. Pois é sempre a mesma coisa, não vais, não sei o quê. Não, ao contrário. Faça antes ao contrário. Eu hoje ouvi de uma pessoa que só podia ser, com o coração que ele tem, só podia dizer uma coisa dessas, que mandou uma mensagem a uma pessoa que disse assim: tu fazes muita falta. Temos muitas saudades tuas. A pessoa não lhe respondeu, mas eu tenho a certeza que mexeu com ele. E isso tem muito mais valor do que o confronto, o dizer tudo o que está aqui. Estão a perceber? Porque também eles precisam de conhecer o mecanismo da graça. A verdadeira graça não é aquela que apenas nos purifica do pecado, que nos justifica. A verdadeira graça é aquela que nos faz idóneos para vestir a perfeição, para entrar no reino dos céus. É isto que eu quero que vocês aprendam hoje. Leve o tempo que levar. Custa o que custar. Amém? Amém? E você pode dizer assim, mas eu já estou à espera há tanto tempo, pastor, eu gostava tanto de ter uma esposa, gostava tanto de ter um marido, gostava tanto que os meus filhos viessem à igreja, gostava tanto de ter a minha vida resolvida. E se nós pudéssemos ter aqui o nosso Pai Celestial, ele dizia assim: eu gostava muito de dar a volta a isto tudo. Ser perfeito, que é para eu dar a volta a isto tudo. E começar de novo contigo. Veja, de todas as vezes que houve confronto com o pecado, Deus disse sempre ao profeta, ao líder, ao sacerdote: eu vou matar todos, eu vou destruir isto tudo e vou fazer de ti uma grande nação. E agora ele diz assim: não, já não vou destruir mais nada. Eu vou fazer de ti uma grande nação por causa do meu filho. Ele inverteu tudo. Para que nós entendêssemos que isto não é só uma oportunidade. Isto é a oportunidade. Isto é o momento. E que Deus está à nossa espera. Deus está à tua espera. Deus está à tua espera. 22 anos numa denominação, sou confrontado com a maldade humana, graças a Deus, porque foi isso que me libertou. E quando eu saí, e eu comecei a perceber que, afinal de contas, eu não sabia nada. E que tinha que começar tudo de novo. E que estava disposto, mas não era com os homens, era com Deus. E eu não tive promessa nenhuma, ninguém me deu títulos, ninguém me garantiu igrejas, não havia cursos de novos convertidos, nem curso de diáconos, nem básico, nem complementar. Nada. Eu simplesmente, despi-me de tudo. O que é que eu fiz?
eu desvalorizei tudo o que o homem me tinha dado e disse que a única coisa de valor que eu tinha era a minha salvação. E que eu estava disposto a libertar-me de tudo para não perder a minha salvação. Eu vendi as pérolas todas para comprar a minha própria pérola. A minha pérola. A minha. Porque eu não era dono da minha pérola ainda. E depois de ter comprado a minha pérola, eu peguei nela, pequenina, suja, riscada, e entreguei-a a Jesus Cristo e disse: Seu Senhor da minha vida. Seu Senhor da minha vida. Eu nada sou, eu nada quero, eu não almejo nada. E tudo o que aconteceu ao longo destes 18 anos, 5 já são 18, não foi nada mais, nada menos do que o plano de Deus para mim, e graças a Deus que já te envolveu a ti também. Acredita nisto. E eu não me arrependo de nada. Não me arrependo. Não me arrependo. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito mais cedo. Arrependo de não ter saído mais cedo, mas foi o tempo de Deus. Deus é perfeito em tudo o que faz. Tudo o que eu passei, tudo o que eu enfrentei, tudo aquilo que eu senti, tudo, as lágrimas, os ataques viscerais, as mentiras, tudo, eu dou graças a Deus. Na altura, eu não sei quanto a si. Vocês gostam de bolo? Quem é que gosta de um bolo de iogurte? Gosta de bolo de iogurte? Olha, a mim fizeram-me um bolo de laranja que estava delicioso há umas semanas. Sério, eu gosto. Vocês gostam de bolo ou não? Pronto. Mas se eu só vos der um copo de farinha, vocês comiam a farinha ou não? Não? E 6 gemas de ovo. Cruas. Olha, só de imaginar já estou mal disposto. Também não. Mas que engraçado, tudo junto faz um bolo divinal. Não, e depois nem sequer gostamos de ir ao forno. A 180 graus, 40 minutos, e sermos picados pelo palito. Ai, dói, está quieto, não, aí não, ai, está quieto. Mas é exatamente isso que é a nossa vida, a nossa chamada. Uns estão há 40 minutos no forno, outros estão há 40 anos, outros estão 25, outros estão 18, outros estão o tempo que tiverem que estar. Não interessa. Não interessa. Pedro teve 3 meses. 3 meses. Depois de ter sido confrontado por Jesus. E veja a maneira como Jesus confrontou Pedro. Não foi como ele confrontava os fariseus. Raça de víboras. Filhos do diabo. Eu há bocado ia pousar essas pessoas, mas depois, espera aí, que me interpretam mal. Vós dizeis que tens Abraão por pai, mas eu vos digo que vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai. Filhos da mãe. Não, mas Jesus foi duro. Mas quando foi com Pedro, e Pedro negou 3 vezes, e foi horrível. Jesus perguntou-lhe: tu amas-me? Eu amo-te, Senhor. Então apascenta as minhas ovelhas. Olhou para Pedro e percebeu que ele não tinha percebido. Sabe quando... Você não sabe. Alguns vão passar daqui a uns tempos a saber. Quando o pastor prega e eu digo assim qualquer coisa e vocês ficam tipo... E eu digo assim, eu vou dizer outra vez. Quando você me ouvir dizer, eu vou dizer de novo. É porque vocês... Tipo, não estou a entender. Não estou a alcançar. Pedro, tu amas-me? Amo, Senhor, todo o meu coração. Então apacento os meus cordeiros. E ele, meu Deus, primeiro ovelhas, agora cordeiros.
que é que veio a seguir? As cabras? E Jesus perguntou-lhe terceira vez: Pedro, tu amas-me? E ele não acredita que eu o amo. Oh Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Estou apascenta as minhas ovelhas, como quem diz: para de ser menino, estás aí. Vai amar as minhas ovelhas, vai pregar o Evangelho, vai batizar pessoas, vai curar os enfermos, pá. Mexe-te, homem. Para de estares a assar o peixe nas brasas. Vai, mas é fazer a obra que eu te mandei. Apascenta. Criticaram-te. Apascenta. Saíram da igreja. Apascenta os que ficaram. Inventaram mentiras. Apascenta as ovelhas. Alguns são cordeiros, alguns são bodes. Mas apascenta. Apascenta. Pastoreia. Ama. Quem é que me está a entender? Viu como é que Deus lidou com Paulo? 28 anos de carreira, 20 deles em prisão domiciliária. E, no entanto, é o único que, quer dizer, de todo, Barnabé e Silas são mencionados muito ao de leve. Só se eu falar de Paulo no Novo Testamento, praticamente, tem um Tiago, um Joãozito também, um Janito, coisa. Um Judas. Mas não é esse que você está a pensar, é o outro, o irmão de Jesus. Mas, eu fico assim, epá, poça. Porquê é que Deus deu tanta honra a Paulo? Porque ele foi fiel, perseverou. Deixou Deus transformar o caráter dele. Primeiro era o bicho feio, depois de repente já era o humilhado por todos. Todos me abandonaram. Foi esta frase, cada vez que eu leio, eu choro. Porque ele escreve: todos me abandonaram. Todos. Como é que é possível? O único que estava a falar a verdade é abandonado por todos. Mas olha, fizeram o mesmo com Jesus. Fazem o mesmo contigo e comigo. E, no entanto, estamos cá. Perseverando até ao fim. Perseverando até ao fim. 20 anos de prisão. Paulo esperou sempre que, indo a Roma e apresentando os seus argumentos, fosse libertado. Não foi, foi morto. E é aqui que entra a história, porque é que estes homens estão no capítulo 11 de Hebreus. Porque lutaram uma vida inteira sem ver a evidência daquilo que queriam. Mas, por outro lado, são um exemplo para nós. Nunca desistiram. Estevão, nem 5 dias fez como diácono. Começou logo a operar nos dons do Espírito Santo, a curar os enfermos, foi preso, foi apedrejado, e no momento do apedrejamento começou a ver anjos de braços abertos para ele, como quem diz: anda. E ele, na sua inocência, vejo os céus abertos e os anjos do Senhor de braços abertos para mim. Os fulanos ainda ficaram mais zangados. Ainda lhe bateram com mais força, ainda o mataram. O primeiro mártir, o primeiro grande mártir. Paulo, que antes era implacável, escreve cartas a pedir perdão para Onésimo, um escravo que tinha fugido. Isto é muito forte. Depois vamos ver os outros. Olha João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Qual foi o fim dele? Desterrado na ilha de Patmos. Viveu mais anos da vida dele em Patmos, uma ilha onde só tem gaivotas e cardos. Nem os caranguejos lá querem ir, quanto mais os peixes. Do que livre. E, no entanto, de quem é que o Senhor se usou para dar a revelação do Apocalipse? A quem é que o Senhor chamou como o exemplo do amor?
A quem é que o Senhor ministrou o coração para que Ele perdoasse os seus inimigos e manifestasse esse amor para nós? Para nós hoje temos esse exemplo. E provavelmente com um grilhão ao tornozelo e o centurião ali a vigiá-lo. E te aposto que ele não estava a escrever e a dizer: perdoa os inimigos e malandro. É isto que eu quero que vocês percebam. Não interessa o tempo, não desistas. Porque o grande prémio não é a coroa da vida. Mas as cartas do Apocalipse falam aquele que vencer receberá uma coroa e um manto. Algumas cartas falam numa coroa, outros falam num manto, outros falam numa pedra com um novo nome. Outros falam outras coisas, mas irmãos, todos esses prémios só podem ser entregues se tu primeiro entrares no mecanismo da graça e vestires a perfeição, que é o único requisito para entrar nos céus, no reino dos céus. E uma vez no reino dos céus, então podes ter todos os outros prémios. Se bem que eu só quero este prémio: bem está, bom e fiel servo. Eu só quero ouvir isto. Entra. Olha, a parte maior do leitão está ali para ti. Amém? Já chega? Já estão bem? Coisa? Pois bem. Agora vamos orar. É a sobremesa. Bolo de iogurte. Até o bolo é uma boa lição de paciência. Porque, olha, eu não sei quanto assim. Eu só conheci uma pessoa que conseguia comer bolos quentes. Acabadinho de sair do forno, fatiava o bolo e comia-o todo sozinho. Era o Samuel, o filho da irmã Lisete. Ele comia, ele fazia o bolo e a seguir comia-o. Quente, a ferver. Sabe quando você tem as coisas na boca e dá... Mas o normal será a gente esperar que arrefeça. Ser paciente. Ser perseverante. Não desistas. Porque o teu objetivo é vestir a perfeição. Utilizando o mecanismo da graça. Para que possamos entrar no reino dos céus. E eu quero vos ver todos lá. Eu gosto de tê-lo mal cozido no meio. Tão bom. É bom, a pessoa sai cheia espiritualmente, mas depois com fome no corpo, não é? Chega à casa, até maçã descontraplacado, parece um bitoque. Até os mortos, se ouvissem esta escola bíblica, despertavam e acordavam e começavam-se a rir. Graças a Deus que o Senhor me pôs a falar para os vivos. Por isso eu hoje estou aqui a falar para ti. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos por tudo o que tu tens feito. Graças te damos pela tua palavra. Olha, eu não tenho palavras, Senhor, para descrever aquilo que eu sinto. Porque tantas vezes que eu chego aqui, Senhor, cansado, esgotado, vazio. Tantas vezes, Senhor, que eu chego aqui derrotado, eu chego aqui desfeito, destruído. Mas tu me tens dado a graça, Senhor, de falar ao meu coração a palavra, de pôr aquilo que tu queres que o teu povo precise de ouvir. Que eu lhes possa
transmitir e ensinar, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu não mereço isto. Mas o Teu Filho me fez digno, idóneo para fazer isto. E esta graça é um favor tão grande, não merecido, tão não merecido, que eu só te posso garantir, Senhor, que eu te prometo sempre entregar-te toda a honra e toda a glória. Abençoa este povo que ouviu, Senhor. Abençoa todos aqueles que estiveram a ouvir este áudio, a ouvir este vídeo. Toca no coração de todos, Senhor, que a unção que está aqui, que a Tua glória que está aqui possa entrar em cada coração. Para que nós possamos, ó Deus, ter cuidado com aquilo que dizemos, fazemos, que nós possamos construir a nossa casa com cimento, com tijolos reais, com a Tua graça, com o Teu poder manifeste, Senhor. Ajuda-nos a caminhar de acordo com o Teu plano e com a Tua vontade, obedecendo em tudo, sendo perfeitos e santos, Senhor. Não pelos nossos méritos, mas por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz com que a Tua paz deixe sobre os nossos corações e ajuda-nos, Senhor, a prosseguir naquilo que Tu nos chamaste para fazer, para a Tua eterna glória, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém.